Olá! Nós estamos apresentando o nosso trabalho de conclusão de curso, com o tema O impacto do uso da tecnologia na infância. Nós somos a Aline, Beatriz, Daiane, Jaqueline e Letícia. Cada vez mais cedo, as crianças estão tendo acesso à internet e tecnologias, gerando discussões em relação a pontos positivos e negativos. Os pais se preocupam em relação aos riscos que estão embutidos, em relação ao consumo excessivo dessas tecnologias, onde as crianças passam horas diante de eletrônicos sem se conectar com o mundo real. É bem comum encontrar crianças treinando a escrita no computador ao invés de treinar em cadernos de caligrafias, ou preferindo um tablet ou smartphone do que um brinquedo que estimule a coordenação motora e reflexos do contato físico. Um dos pontos negativos é o desequilíbrio tanto físico quanto psicológico, resultando no sedentarismo, frustrações, intolerâncias e ansiedades entre as crianças. O uso indiscriminado da tecnologia substitui os hábitos tradicionais, que envolvem interações entre o meio em que vive, além de desconstruir vínculos afetivos com a família. Diante desse cenário, precisa-se entender a função educativa e recreativa da tecnologia, para estimular as crianças a utilizarem os aparelhos eletrônicos com responsabilidade, permitindo o entendimento desse aparelho como forma de desenvolvimento através de atividades lúdicas que possibilitam promover o lado afetivo, cognitivo, social dessa criança. Considerando a problemática do assunto, o objetivo geral do trabalho é analisar as pesquisas a partir de uma revisão de literatura narrativa sobre o uso de tecnologia na primeira infância, a fim de identificar os impactos na aprendizagem e no desenvolvimento emocional e comportamental das crianças nesta faixa etária. Para isso, conduzimos uma revisão de literatura narrativa dos principais estudos disponíveis que abordam este tema, buscando identificar as principais tecnologias utilizadas por crianças na primeira infância, além de avaliar os impactos do uso dessas tecnologias no processo de aprendizagem infantil. Também analisamos como o uso excessivo da tecnologia na primeira infância pode levar ao surgimento de frustrações emocionais e comportamentais. E, por fim, estratégias que podem ser adotadas pelos pais e pelos educadores para minimizar os efeitos negativos do uso de tecnologia na primeira infância. Esse estudo é justificado pela relevância científica e social quando pensamos no uso da tecnologia na primeira infância. Estudos apontam que 91% das crianças e adolescentes em nosso país têm acesso à internet e outras mídias sociais e tecnológicas. Pensando nisso, a Sociedade Pediátrica aponta que o cérebro tem uma maturidade muito fundamental nos primeiros 1000 dias da vida de uma criança, e isso pode impactar de forma negativa nesse desenvolvimento e maturação de algumas estruturas cerebrais. Nesse sentido, a contribuição desse trabalho está na relevância em que poderemos trazer temáticas e debates sobre esse tema. O ponto norteador da nossa pesquisa foi a indagação de quais seriam os possíveis efeitos do uso de tecnologias já na primeira infância de uma criança. Para a realização deste trabalho, usamos então o método de pesquisa qualitativa e documental, no qual a revisão de literatura narrativa nos permite verificar estudos que já foram realizados com pontos, discussões e visões sobre este determinado assunto, podendo então coletar informações de diversos autores para poder chegar a uma crítica, uma discussão sobre este determinado assunto. Tecnologia está relacionada com utilidade. Tudo aquilo que o homem faz, realiza, para o seu uso, para o meio, tem a ver com tecnologia. Então, desde a invenção da fogueira, quanto à criação da roda, Revolução Industrial,
tudo é um tipo de tecnologia. E cada época, cada era que o ser humano já passou, tem as suas tecnologias, as suas inovações e invenções específicas, né, que revolucionaram aquele período. Nesse momento, nos encontramos na era digital. A partir da Idade Contemporânea, mais especificamente a Revolução Industrial, o significado da palavra tecnologia teve uma alteração. O que antes era vindo da palavra la technique, que era sobre o estudo dos produtos que eram realizados para o desenvolvimento humano e pessoal, na realidade se tornou, né? A tecnologia é o produto em si, não é mais o estudo sobre isso. E é tudo que é criado, de todo tipo de produto que é criado para uso humano, né? Ou para o meio que o humano vive. Finberg nos apresenta duas visões sobre a tecnologia na sociedade hoje em dia. A primeira é a tecnologia numa visão instrumentalista, no qual a tecnologia ela é neutra e somos nós que moldamos e damos o valor e a importância e a necessidade a ela especificamente. Já na visão determinista, nós que somos moldados pela importância da tecnologia. Nós não controlamos a tecnologia, ela que nos controla. Ela controla o que a sociedade precisa, as exigências da eficácia e da eficiência e do progresso da sociedade. Ou seja, a tecnologia ela passa, então, de produto para o controlador, né? De uma maneira que nós, então, somos suas obras e não ela uma obra nossa. Nós somos controlados e necessitamos dessa tecnologia ao nosso redor para que a gente possa continuar progredindo e avançando como sociedade e com essa parte toda da estrutura que vivemos. O uso das tecnologias digitais em sala de aula contribui com a melhoria das condições de vida e de trabalho. É fundamental que o professor esteja capacitado para utilizar essas ferramentas como facilitadoras da aprendizagem ao educando. Existem os prós e os contras contra o uso dessas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, sendo que um dos maiores desafios é prender a atenção do aluno, já que a chance de distração é grande. Cabe ao professor a responsabilidade sobre os saberes para ser criativo, crítico e selecionar as tecnologias que melhor se adequam no seu objetivo e no contexto que está trabalhando em sala de aula. Como os games estão presentes nessa nova era como entretenimento virtual, vem se utilizando em contextos diversos, principalmente nas práticas pedagógicas e educacionais, para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem. A presença da digitalização nos espaços educativos tem benefícios significativos para o desenvolvimento dos alunos, tais como as práticas de leitura escrita na tela, sendo possível encontrar grandes clássicos da literatura em formato de e-book ou até mesmo resolver problemas matemáticos em seu computador. O professor pode usar os diversos recursos tecnológicos como plataformas, games, vídeos e outros para contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos de uma maneira lúdica, rápida e fácil. O desenvolvimento da primeira infância é um aspecto crítico e fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Neste trabalho, usamos a perspicácia do psicólogo Jean Piaget, construtivista, que estudou etapas e sugeriu etapas de desenvolvimento, onde na primeira infância as interações com o ambiente, as interações sociais e a possibilidade da experiência promove a aprendizagem. E juntando todo esse aspecto com o que nós temos discutido até o momento em relação às maturidades que vão ocorrer nesse processo cerebral, toda a noção de desenvolvimento e aprendizagem, é um elemento fundamental para que a gente possa compreender e continuar discutindo sobre esse tema. É recomendado limitar o tempo de exposição
das crianças às telas e estabelecendo diretrizes específicas de acordo com a faixa etária. A supervisão e mediação dos pais ou adultos responsáveis são fundamentais para garantir o uso adequado e seguro. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de 2 anos devem ser protegidas de qualquer uso de tela. No caso de crianças entre 2 e 5 anos, o contato deve ser limitado a apenas 1 hora por dia, enquanto crianças de 6 a 10 anos podem ter acesso estendido de até 2 horas diárias, desde que sempre acompanhadas por um adulto. Isso porque a exposição excessiva do uso intensivo de telas pode acarretar numa série de problemas de saúde e de desenvolvimento, como dificuldades de socialização, desempenho escolar comprometido, aumento da ansiedade e da violência, problemas posturais e alterações de humor. Por isso, é importante estarmos cientes destes riscos e buscar um equilíbrio do uso das tecnologias. A palavra frustrar, popularmente, é conhecida como algo negativo, mas para Freud, a frustração é necessária para o desenvolvimento humano. Quando nasce um novo ser humano, nasce também seus instintos, e só através de regras, normas e limites, junto à frustração, são capazes de transformar essa criança num ser social e capaz de transformar esse ambiente que vive. Para Skinner, a aprendizagem se dá através de reforços positivos e negativos. Porém, quando a criança se depara com uma situação frustrante, ela é capaz de tentar fugir da realidade, e é aí que a tecnologia atua. A tecnologia, quando usada de maneira indiscriminada e sem um propósito, ela é capaz de desconstruir o vínculo afetivo familiar, social, dificulta a relação da aprendizagem e a socialização escolar. Considerando os resultados obtidos, é importante destacar que o mundo tecnológico é complexo e alguns espaços entre adultos e crianças acabam sendo muito sutis, né? E as crianças acabam desenvolvendo habilidades até melhores que os adultos em algumas ferramentas e podem estar nos mesmos espaços em que os adultos estão. E aí cabe aos responsáveis serem as pessoas em que vão estar corrigindo, né, educando para que esse processo seja um pouco menos agressivo, porque a inserção tecnológica é um fato. E além disso, a escola ela precisa estar preparada para também utilizar essas ferramentas enquanto um processo, né, de ensino e aprendizagem, com as ressalvas de que o profissional também se torna responsável nesse sentido, de conseguir utilizar essas ferramentas, né, de um modo adequado, e em contrapartida os desafios que nós temos aí, principalmente quando falamos de instituições públicas, né, escolas públicas e todos os desafios que nós temos vistos até aqui. Pensar em tecnologia e educação, a princípio, nos parece assustador, principalmente se a gente for parar para pensar sobre a formação dos professores. No dia a dia, nós nos deparamos com duas realidades. Escola com maior capital social, aplicando tecnologias, programas, sempre inovando e inserindo a tecnologia na educação. E escolas com capital social menor, que não tem recurso tanto para a formação dos professores quanto para a inserção dos alunos com a tecnologia. Durante a nossa pesquisa, percebemos que a tecnologia não traz só benefícios mediante a criança e a aprendizagem. Para um pleno desenvolvimento, o ser humano precisa lidar com situações positivas e negativas. Porém, as frustrações e tédios são substituídos por telas. Isso pode gerar ansiedade e intolerância com novos aprendizados.
Música